sei se você já deu parabéns para a pessoa do seu lado. Parabéns pelos 5 anos, dá um parabéns aí para os vizinhos, parabéns pelos 5 anos. Todos estamos de parabéns juntos com vocês, né? Glória a Deus pela vida de cada um. Há 2 semanas atrás eu tive o privilégio de ir para a Bolívia, cidade de Santa Cruz de la Sierra, e tive um desafio de ensinar sobre o reino de Deus. E nas semanas anteriores eu precisei me rededicar ao estudo e trabalhar e escrever um material para eles. E esse material daí foi traduzido na língua do dialeto alemão que eles falam lá. E nós conversamos durante 7 horas sobre o reino de Deus. E eu acho muito interessante nós, às vezes, revirarmos alguns fundamentos, restabelecermos, consolidarmos alguns fundamentos. E quando Deus ele estabeleceu o céu e a terra, criou o ser humano, segundo a sua imagem e semelhança, Deus diz assim: tenha ele domínio sobre a terra, sobre o ar e sobre o mar. Tenha ele domínio pleno sobre toda a criação. Deus entregou o governo da terra na mão do ser humano. Não só na mão do homem, não só na mão da mulher, na mão do casal, na mão do ser humano, macho e fêmea. E interessante que Deus deu para eles 4 cláusulas para governar sobre a face da terra, poder dominar a terra. 4 cláusulas. E eles falharam na primeira situação, de andar debaixo do governo de Deus, de andar debaixo da comunhão com Deus na face da terra. E o que aconteceu? Que eles então entregaram o governo dessa terra para um usurpador, alguém que os enganou, alguém que os confundiu com os sentimentos e desejos que apresentou para eles e colocando dúvidas na palavra de Deus. E isso hoje acontece até mais do que nós gostaríamos de pensar à nossa volta, às vezes conosco mesmos. E esse inimigo, então, ele quebrou as 4 cláusulas. Quando ele quebrou a 3ª cláusula, Deus decide chamar Abraão. E Abraão, então, inicia um novo ciclo de Deus resgatando o projeto original, resgatando o governo dele sobre a face da terra. E aí levou-se todo esse processo, se você começar a acompanhar, e Deus sempre dizendo, vai vir o rei. E quando você tem o trono de Davi, vai vir segundo o trono de Davi. Sempre falando de rei, sempre falando de trono. E quando é falado em Isaías, eis que vem o filho e o governo está sobre os seus ombros. Um filho se nos deu e o governo está sobre o seu ombro. E Deus foi falando, e aqueles que gostam de contar e fazer estatísticas, dizem que Deus falou pelo menos 700 vezes no Antigo Testamento que ele iria enviar, a começar lá de Gênesis 3,15, que ele iria enviar um governante, ele ia restaurar o governo dele sobre a face da terra. E quando Jesus vem, qual foi a primeira mensagem do Senhor Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. Algumas traduções dizem está próximo, mas a melhor tradução é o reino de Deus chegou. Na pessoa do Senhor Jesus, ele vem restaurar o reino. Interessante quando você observa as mensagens de Jesus, e ele, por exemplo, quando ele envia de 2 a 2, ele diz assim, vejam lá que vocês preguem o reino. E aí vocês curam os enfermos e vocês libertam os cativos. Ele não foi lá e disse para os seus discípulos de 2 em 2, vai lá pregar que eu curo, vai lá pregar que eu liberto. Ele foi muito específico, pregue, ensine o reino. E depois cure, depois liberte. Quando você vê a última conversa do Senhor Jesus com os seus discípulos em Atos 1, 3, ali 4, versículo 3 e 4 do primeiro capítulo, nos últimos 40 dias que Jesus esteve com os discípulos, qual era o assunto deles? Era o reino de Deus. Quando você vai ver Paulo, quando ele está em Roma, e nos últimos dias, que é colocado ali no último capítulo de Atos,
O que Paulo estava ensinando? Ele estava ensinando o reino de Deus. E é interessante que quando o Senhor Jesus, ele morre na cruz e ele ressuscita dentre os mortos, ele volta e pega a chave do inferno, pega a chave da morte, e o nome dele é colocado acima de todo nome. E Mateus nos diz que quando Jesus vai falar com seus discípulos, ele diz: a mim foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Efésios diz que o Senhor Jesus foi colocado acima de todo e qualquer principado e potestade. E você lê um pouquinho mais adiante em Efésios 2:6, você vai encontrar que você e eu, como igreja, nós fomos assentados com ele nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. E quando nós entendemos que o Senhor Jesus veio restaurar o reino, restaurar o governo dele sobre a face da terra, você vai entender que a sua e a minha salvação, ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Ela é importante, sim, extremamente importante. E quando você lê em Colossenses, você vai ler que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou e nos estabeleceu no reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de uma situação de governo e ele agora nos traz para uma outra situação de governo. E nós precisamos reaprender como o reino de Deus funciona. Uma das coisas interessantes é que quando Deus delegou o domínio sobre a face da terra para o ser humano, ele disse: governe a criação. Mas ele não disse governe sobre pessoas. E aí o Senhor Jesus vem e como ele manifesta o reino de Deus? Princípio base. Ele governa servindo. Ele governa abençoando pessoas. No reino de Deus, você não tem uma hierarquia de cima para baixo. Você não tem títulos de cima para baixo. Você tem, como diz em Efésios 2:22, o fundamento é os apóstolos e os profetas. Trabalha de baixo para cima. Os de baixo sustentam os que estão para cima. O reino de Deus, ele traz um novo entendimento na nossa vida. Quando o Espírito Santo vem sobre a face da terra, e ele que traz o governo, porque o Senhor Jesus, ele trazia, era nascido do Espírito, ele trazia o reino de Deus e manifestava o reino de Deus quando ele foi batizado, e o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo só agia em Jesus. E ninguém mais sobre a face da terra estava o Espírito Santo. E o Senhor Jesus diz: é melhor que eu vá, porque o reino de Deus precisa se manifestar na sua vida. Ele diz assim: onde é que é o reino? E ele disse: não vem com visível aparência, não é ali, acolá. O reino de Deus, ele está em nós. E o reino de Deus, ele se manifesta na nossa vida pelo governo do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora vem como governador sobre a face da terra, trabalhar em nós o entendimento do que está no coração do nosso Pai Celeste e perceber o que Ele quer fazer sobre a face da terra, o que está no projeto de Deus para a sua vida. No reino de Deus, o que importa é a vontade do nosso Rei, é a vontade daquele que governa os céus, e Ele quer se manifestar em nossas vidas, e nós precisamos reaprender e a entender que no reino de Deus, a vontade que prevalece na nossa vida é a vontade do nosso Pai Celeste. E quem nos conduz a ela é o Espírito Santo. E eu queria ler um texto com vocês que nos ajuda a reordenar a nossa maneira de pensar. E eu queria conversar com você hoje sobre uma pergunta dentro desse contexto do reino de Deus. Eu ensinei 7 horas, agora acho que deu uns 7 minutos sobre isso. O resuminho do resuminho. A pergunta é: quem governa a nossa vida? E se eu pisar no meu pé, pisar no teu pé, me desculpe, mas é para a nossa saúde. Quando alguém lhe contraria,
alguém lhe desrespeita, alguém lhe machuca, quem governa? É a minha chateação? Quem governa a nossa vida quando a gente diz assim, vamos para um retiro, ele vai custar R$1.000. Alguma coisa dentro de mim já faz assim, clique, já corta. R$1.000? Não tem condições. Quem governa? É o dinheiro? Ou a nossa reação é, puxa, vamos orar. Deus está pedindo isso, Ele vai dar as finanças para isso. Por isso que Jesus diz, eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Senão o dinheiro manda, as minhas emoções mandam, a minha raiva às vezes manda. E às vezes o inimigo vem e assopra alguma coisa, me confunde. E eu permito que ele me influencie. O texto que eu queria compartilhar com vocês hoje, pelo menos pensar algumas coisas, ele é muito rico, né? A palavra de Deus ela é tão densa que a gente pode pegar algumas coisas, porque o nosso tempo ele é escasso. Mateus 6, queria ler com vocês um texto que eu compartilhei lá no aniversário em São José dos Pinhais, esses dias, 9 anos, né? 9 anos, festejamos lá umas semanas atrás, e queria pegar esse texto de Mateus 6, vou ler do 19 até o 34, se você puder abrir a sua Bíblia, não sei se vai ser projetado aqui, Mateus 6, 19. Eu vou ler na revista atualizada. Diz o texto assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar o outro, ou se devotará a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um só côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai-os como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus aqui está no meio do seu, que nós chamamos assim de Sermão da Montanha. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, faz parte desse conjunto que em Mateus ele é colocado já no início do ministério. Jesus, ele deve de estar perto de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade que ele usava como, assim por dizer, quartel-general dele, uma cidade à beira-mar. E ele deve ter subido o morro, como diz ali no começo do capítulo 5, e ali ele começou a conversar com os discípulos. Quando você for para Israel, eu acho que nós vamos fazer uma caravana a qualquer hora, né? Vamos encher um ônibus, encher um avião, né? Não um ônibus, um avião. E vamos para Israel. Daí eu vou mostrar para vocês lá o monte que é chamado Monte das Bem-aventuranças. O monte que eles no inglês chamam Beatitudes, né? O Monte das Bem-aventuranças. E naquele monte lá, a gente, quando vai lá, a gente sobe lá e lê o Sermão da Montanha. Você tem, quando você está ali no monte, você vê todo o mar da Galileia, que é um lago, na verdade, né? Todo o lago, um lago azul, assim, bonitão. E o Senhor Jesus estava ali falando com os seus discípulos. E ele fala dos princípios do reino de Deus nesses 3 capítulos. E aqui ele fala especificamente em relação ao dinheiro e a ansiedade que o dinheiro traz consigo. Filipenses, Paulo diz assim, não andeis ansiosos, quer dizer, o Espírito Santo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando a gente se pega, não sei vocês, mas quando dou uma descuidada, já estou ansioso. O estômago já fica mais ácido, já não consigo dormir bem à noite. Opa, alto lá, quem está governando a minha vida? É a ansiedade que governa a minha vida? Ou é o Espírito Santo que está governando a minha vida? Um dia, quando estava ensinando na ITM, nós estávamos mencionando justamente o texto de Filipenses, não andeis ansiosos por nada, e minha tia, assim, ela explodiu, talvez pela intimidade comigo, e disse, mas isso não é possível, a gente sempre está ansioso. E no império das trevas, nós vivíamos acostumados a ficar ansiosos. E por um costume, por uma lembrança que a gente tem, a gente vem para o reino de Deus e a gente traz algumas coisas, alguns ranços do império das trevas. E o inimigo seu e meu, ele não pode mais tocar a nossa vida, mas ele pode provocar as nossas lembranças. E ele provoca às vezes lembranças de coisas que aconteceram, de experiências negativas, e ele começa a cutucar a gente. E ele quer que a gente fique ansioso. Para quê? Porque ele está atrás daquilo que você tem como graça de Deus para governar sobre a face da terra. O que é isso? O que você tem que ele quer pegar, que dá autoridade para ele? Ele te provoca nas emoções, ele vai te provocando, e você começa a falar. E as suas palavras, as minhas palavras são sementes. E você conhece o texto de Provérbios, que o poder da vida e da morte está na boca, na língua. E aí nos provoca para nós falarmos coisas, porque quando nós começamos a falar coisas contrárias à vontade de Deus, o que acontece? Ele começa a governar na nossa vida, começa a exercer influência. Mas é o Espírito Santo ele fica com ciúme da gente. Como é que você vai obedecer? Há um sentimento de ansiedade, não vai obedecer e viver a paz que eu tenho dado para você. Deus criou o ser humano para viver num ambiente. Esse ambiente lá em Romanos, ele é citado como um ambiente de paz, um ambiente de justiça e um ambiente de alegria no Espírito Santo. Você foi criado para viver de boa, na paz, descansado, sem ansiedade.
O seu corpo não aguenta ficar ansioso, porque o que acontece com o seu corpo quando ele fica ansioso? Bzzz. Diz que dá varizes, sei lá. Dá uma zica no corpo, né? O corpo fica ruim. Ele diz, não gosto disso. O que acontece quando o seu corpo ele está envolvido no ambiente de paz, de descanso, de tranquilidade? Ele fica gostoso, ele fica saudável. Os seus químicos todos, eles se ajustam. Porque você e eu, nós fomos gerados em Deus para viver no ambiente do reino de Deus. E esse texto nos ensina, primeiro, a tratar com a riqueza, com o dinheiro. O dinheiro, ele foi dado para nós governarmos sobre ele. Não para que ele nos governe. Tem uma anedota que conta que uma pessoa muito rica chegou no céu. E ele conseguiu, não sei para quem que ele pagou uma propina, ele conseguiu chegar com um saquinho junto com ele. Aí ele chegou lá no céu, aí o Miguel disse, o que você tem aí? Não, trouxe aqui. Não, aqui não pode entrar com nada, tem que entrar de mãos vazias. Não, isso aqui é muito importante para mim. Aí, mas mostra aí então. Aí ele mostrou. Aí o Gabriel, Gabriel, vem aqui, vem. O que foi? Olha aí o que ele trouxe. Ele trouxe asfalto. Quá, dando risada lá do rico. Ele estava com uns pedacinhos de ouro. E as ruas no céu são? Por que as ruas são de ouro? Um princípio básico, porque o ouro tem que estar debaixo dos nossos pés, debaixo de governo. O dinheiro não pode te governar. Se ele te governa, divide o teu coração. Por que nós precisamos ofertar todo culto? Por que nós precisamos trazer aqui na frente e depositar a nossa oferta, a nossa primícia, o nosso dízimo? Porque o dinheiro, ele precisa morrer para nós. Eu faço um sacrifício, eu levo ele para a morte e digo, você não me governa. Não vai governar minhas emoções, não vai governar minhas decisões, não vai governar a minha família. E toda vez que eu recebo, eu preciso levar à morte. É por isso que eu preciso. Porque se eu não oferto, se eu não dou meu dízimo, o dinheiro que está me governando. Ou o medo que muitas vezes vem junto com isso. Vai faltar. Eu não vou conseguir pagar as contas. Não vai dar certo. Então eu confio no dinheiro ou eu confio no Senhor dos Senhores. Né? E o texto aqui é muito claro. Não ajunte, não fique focado nas coisas desse mundo, foque naquilo que está estabelecido no céu. Use as suas finanças para manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Use os bens para servir o seu próximo. No reino de Deus, a dinâmica chave é o servir o seu próximo. Tudo que você tem, você usa para servir pessoas. Quanto melhor você serve as pessoas, mais dinheiro vai vir na sua conta. Por quê? Porque Deus olha para a sua vida e Ele é fiel no recurso. Porque o recurso é dado para servir pessoas. Primeiro os da sua casa, sim, claro. Mas não na sua casa. Nosso objetivo não é só dar o bem-estar para os nossos familiares. É muito maior. É servir as outras pessoas. Aí nós servimos com o nosso serviço, com a nossa prestação de serviço, com os produtos que geramos, nós servimos nas empresas que servimos, nas chácaras que estamos trabalhando, nós servimos, e quanto melhor, e mais afiados nós somos no serviço, mais vamos chamar a atenção. Nós temos, todos aqui, temos esse aparelho, né? E esse aparelho, ele seguiu... O criador dele, ele seguiu os 4 princípios para dominar a face da terra. Ele frutificou a ideia que ele tinha.
Ele disse: eu posso servir melhor as pessoas, ajudar melhor na comunicação, trazer melhores soluções. O problema da comunicação, eu me lembro que quando nós éramos adolescentes, nós falávamos um para o outro: vai chegar o dia em que nós vamos falar um com o outro pela telinha assim. Hoje a gente está vivendo isso. Sei que contavam para nós que a gente acreditava nessas coisas. E ele foi frutificando, daí ele foi multiplicando esse aparelho. E ele foi servindo pessoas. Claro que nós pagamos pelo serviço que ele prestou. E ele se tornou um modelo sobre... Ele encheu toda a terra e ele se tornou um modelo na terra. Quando você pega um aparelho, você sabe quem criou, como ele criou. Você tem vídeos e filmes que se escuta como ele gerou todo o processo. E o maior tesouro que Deus depositou na terra não está no ouro, não está na prata, não está em coisas. O maior tesouro que Deus tem sobre a face da terra, qual é que é? Aonde está o tesouro escondido? Aonde está esses tesouros que ele diz aqui, os tesouros, ajuntai para vós outros tesouros no céu. Onde estão esses tesouros aqui na terra? Aonde está o maior tesouro que você tem na sua vida? Aponte aqui assim. Na sua vida. O que está na sua vida? O reino de Deus, o Espírito Santo está aí. Você tem um valor incalculável. A presença do próprio Deus, do Espírito Santo, ele não vai e vem na sua vida. A Bíblia diz que ele habita na sua vida. Ele não vai embora. Ele fica, ele habita na sua vida. Eu não preciso invocar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aí ele pergunta assim: mas de onde que é para vir? Eu preciso manifestar o Espírito Santo. Deixar ele fluir na minha vida. Pelas palavras que ele me dá, que são os rios de água viva que fluem da minha vida. Eu preciso servir as pessoas com palavras de encorajamento, com palavras de edificação, com as palavras de consolo, palavras de vida. A Bíblia diz lá em Efésios que eu preciso, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas uma palavra que transmita a graça, o favor de Deus na vida das pessoas. É isso que você e eu nós precisamos, todos nós precisamos de uma palavra profética, uma palavra que vem do coração de Deus. E quando você começa a ficar exímio na palavra, em abençoar pessoas, em entregar aquele pouco que você tem, aquele pouco vai se tornando em muito. Sirva as pessoas com as palavras, com os tesouros que Deus coloca na sua vida. Um dia, nós tínhamos um trabalho chamado, na época chamado Projeto Misericórdia. Aí o pastor Werner, a pastora Karen, que ajudavam ali, sempre coordenaram, cuidaram. Ele me pediu para dar uma palavra no final do ano, assim, perto do Natal ali. E Deus me deu uma palavra, eu fiquei encabulado de falar. Eu disse para eles: ó, Deus ama vocês. Que notícia maravilhosa. Não sei se você recebe isso na sua vida. Deus ama muito você. Deus tem um prazer enorme na sua vida. Ele gosta, mas gosta muito da sua vida. Só que o império das trevas diz o quê? Será? Se ele te amasse, você não teria passado por uma coisa assim. E ele vem querendo fazer cabeça com palavras. Ele vai lançando para nos destruir. Mas Deus, Ele olha para você e diz assim: eu tenho prazer na sua vida. Eu gosto muito de você. Eu gosto de estar com você, conversar com você, ouvir a sua voz, interagir com você. Esse tesouro nós temos dentro de nós, e naquele dia me foi dada então a palavra e eu disse para eles: Deus ama vocês. E Deus me pediu mais uma coisa. Diga para eles assim: hoje estou aqui porque Deus pediu para dar um abraço em você.
E você que gostaria de receber um abraço como fosse um abraço do seu Pai Celeste, estou aqui. Eu pensei que não ia ver ninguém. Quantos que vieram? Todos. Aí, mas eles não são tão cheirosinhos, são moradores de rua. Mas pegar uns piolhos daí. E, Senhor, aqui estou. Foi abraçando, depois tomei um banho. Não tem problema, não peguei piolho nenhum. Abençoei um pequeno tesouro que Deus coloca na nossa vida. Tudo que Deus vai falando na sua vida, vai depositando na sua vida em palavras, em experiências, são tesouros que Ele vai depositando. E a traça e a ferrugem não corrói essas coisas. E quando Ele diz aqui onde está o teu tesouro, que é o Espírito Santo na sua vida, aí estará também o teu coração. E Ele fala então, não ande ansioso pela vossa vida. Comida, bebida, as nossas necessidades básicas. E eu sei, pois também sou um ser humano como você, o que as nossas necessidades básicas podem gerar para nós. As inseguranças, os medos. Como é que eu vou prover para minha casa se eu me entregar ao ministério? Como é que eu vou ter uma casa? Como é que eu vou poder comprar uma cozinha? E a mensagem era, não, pastor, tem que ser pobre, né? E alguns pensavam assim, Deus, guarda o coração do nosso pastor para que ele fique humilde, porque pobre a gente já segura ele para deixar ele pobre. E o pastor, quando ele anda com um carro mais fraquinho, assim, um fusquinha, aí diz assim, o pastor não tem fé para ter um carro melhor. Aí ele vai andar aí com Ômega, última geração, último ano. Ô pastor, o que você está andando fazendo? Só exercitando a fé, a graça de Deus me alcançou. Impressionante esses dias conversando com um pastor de Maringá. E Deus abençoa a vida dele. E aí ele não trabalha só na igreja, ele também ainda tem uma empresa. E ele troca todo ano de carro, um carro novo. E ele fica constrangido de vir com o carro novo. E aí as pessoas invejosas dele começaram a falar que ele trabalhava com o tráfico. Só porque ia bem financeiramente. E as finanças podem gerar ansiedade no nosso coração. E é interessante que Deus, o Senhor Jesus aqui, Ele mostra para as aves do céu, Ele mostra para os lírios do campo, e Ele diz assim, eu tenho a minha maneira de trazer sustento para a minha criação. Eu gero os processos para que haja sustento para as aves. E eu gero o sistema para que as flores elas tragam a sua beleza. Não se preocupe, em torno de você sempre vai ter o suprimento para que você tenha comida, você tenha vestimenta, você tenha casa, você vai ter o seu suprimento. E o interessante é que ele diz aqui que o nosso Pai Celeste, Ele sabe do que nós necessitamos dessas coisas. E as necessidades básicas, elas nos acompanham. No reino de Deus, você não foi feito para correr atrás de bênçãos. Você não foi feito para ficar orando para ser abençoado. Porque a bênção de Deus já repousa na sua vida. No reino de Deus, a nossa preocupação é, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O nosso coração está voltado para o coração do Pai. O que Ele quer fazer na sua vida, na sua família, no nosso ministério, onde nós estamos trabalhando. O que Ele quer fazer? Então nós precisamos nos questionar o que anda governando o meu coração, a minha maneira de pensar. É a ansiedade, é o medo, é a vergonha? Quando você e eu nós somos desafiados a alguma coisa diferente, nós normalmente negamos.
Porque nós olhamos para nós, a nossa habilidade, o nosso currículo, o que nós podemos, o que nós não podemos, o que nós achamos que conseguimos ou não conseguimos. Mas no reino de Deus, Deus não quer que você olhe para você. Deus quer que você olhe para Ele. Porque Ele é ilimitado. E quando Ele pede algo para você e para mim, Ele vai suprir. Ele vai suprir. O Iteu e a Kelly são um exemplo vivo. Vieram com a mala na mão, sem promessa de qualquer oferta. Eles vieram porque havia um chamado. E isso que nos define. Quando Deus nos chama para algo, nós não perguntamos primeiro, mas qual é o salário? Qual é o plano de saúde? Senhor, a nossa pergunta é do Senhor? O Senhor quer que eu faça isso? Eis-me aqui. Deus pede apenas a disposição. Deus olhou para Jonas e Deus falou para ele o seguinte: Jonas, dispõe-te e vá para Nínive. Jonas disse não. E ele, engraçado que o texto diz que ele tentou fugir da presença de Deus. Eu vou para Tarsis, vou lá para a Espanha, mas para cá eu não vou. E Deus tem o seu humor de como ele trata ali com Jonas. Aí você tem Saulo, no Novo Testamento, em Atos 9, bufando, matando irmãos na fé nossos, matando, colocando pessoas na cadeia, e ele vai para Damasco para matar mais pessoas, para prender mais pessoas, e ele, no meio do caminho, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele tem uma visão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, e como as coisas funcionam no reino de Deus, não evangelizou Paulo. Jesus não impôs a mão sobre a vida de Paulo para que ele recebesse o Espírito Santo. Saulo, ele ficou cego naquela hora, Jesus não impôs a mão na vida dele e recebe a visão. Ele diz, vá para Damasco e ali vão te dizer o que fazer. Porque Deus governa sobre a face da terra por intermédio de pessoas. Quando Deus quer fazer alguma coisa na face da terra, Ele chama você e a mim. E aí, lá em Damasco, Deus foi falar com Ananias. Disse, Ananias, dispõe-te e vai para a rua tal e tal e tal, porque lá está Saulo. A reação de Ananias, está aprontando para o meu lado. Ele veio aqui, para acabar com a gente, o senhor quer que eu vá lá? E Ananias tinha o coração do reino. Ele abriu o coração para Deus, ele não engoliu. Jonas, ele tinha raiva dos ninivitas. Eles queriam mais que eles se explodam. E então ele fugiu. Ananias abriu o coração. Senhor, mas... E Deus diz, não, vai, pode ir, porque ele é um instrumento especial na minha mão. E Ananias vai lá, prega o evangelho do reino de Deus, ora por ele, impõe as mãos, ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado nas águas, e é o começo na vida de Paulo. E Ananias foi uma pessoa-chave, porque ele estava disposto. No reino de Deus, Deus pede uma coisa de nós, que a gente esteja disposto a seguir a sua voz, a seguir o reino dele. Se alguém chegasse para você hoje e dissesse assim, meu querido, entendo que Deus está chamando você para ser pastor. Quando a gente não está bem em casa no reino, a nossa reação primeiro é, eu não. O Saulo ele é ligeiro lá, chama o pastor Werner que já está disposto. E a nossa reação precisa mudar no reino de Deus. O medo não pode mais nos governar. A vergonha, quantas vezes eu deixei de obedecer a Deus por causa da vergonha? Eu não falei de Jesus, por quê? Porque eu estava envergonhado, tinha problema com timidez.
E se eu deixo, meu nível de oração começa a diminuir, a vergonha parece que começa a crescer. Quando o nível de oração sobe, é que nem o cortisol e a testosterona, né? Quando fica muito nervoso, daí a testosterona e o cortisol vai e o corpo fica... E a gente fica... No reino de Deus, quando você busca o coração, a comunhão com Deus, permite o governo dele na sua vida. Busca em primeiro lugar, sempre em primeira instância, Senhor, o que está no seu coração? Isso vem do Senhor mesmo? Quando você é chamado para orar no grupo familiar, você podia orar pelo trabalho da pessoa que está precisando? Eu? Não. Deixa o outro. Eu já fui assim, queridos. Eu conto isso de novo para vocês saberem como eu era. Nós fomos evangelizar num lar de idosos e estava estudando lá na escola bíblica. E o Fred, meu amigo lá, estava cantando e ele era muito mais expansivo, assim, cantando, e nós cantando e eu na outra ponta. E aí eu estava nessa ponta aqui, daí ele disse lá, e agora, meus queridos, o Arno vai dar o seu testemunho. Eu me escondi atrás dos outros. Ele ficou olhando. Bom, vai o outro aqui então. Vergonha. Eu falar? Não tenho o que falar. E o império das trevas, ele sempre vai pisar e sapatear nas nossas emoções, dizendo, você não pode, você não é, você não consegue, quem é você? Essa é a linguagem do império das trevas. E a gente às vezes se acostumou tanto que a gente já vai pensando e falando e reagindo assim. No reino de Deus, ele pede que você esteja só disponível. E dizer, eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer assim, eis-me aqui, Senhor? Tem muitas pessoas precisando do que você tem. Essa riqueza que há na sua vida, muitas pessoas precisam. E ele só pede, sirva essas pessoas. Ame essas pessoas. Se envolva com essas pessoas. Quando nós começamos com o encontro face a face com Deus, as primeiras experiências ali de Curitiba, nós fomos para Pato Branco. Levava 6 horas ou 7 horas a viagem até lá. Nós tínhamos que sair na sexta-feira, já assim, um pouquinho antes do almoço, para chegar lá às 6 da tarde, poder comer alguma coisa e ir para o encontro. E na volta, terminava lá 10, 11 horas, nós chegávamos 6 horas da manhã e o pessoal ia para trabalhar. Então tinha o desafio financeiro, pagava o ônibus e o encontro, a viagem e o encontro. Tinha que conseguir pedir, pelo menos, a sexta-feira livre. E quando voltasse, no segundo de manhã, tomar um banho, passar a noite no ônibus e chegar de manhã, tomar um banho em casa e trabalhar. Alguns já iam direto do ônibus para o trabalho. Havia um preço, mas havia um mover da parte de Deus. E aí nós podíamos nos acostumar. Vamos sempre para Pato Branco, porque eles eram muito bons em fazer encontro com Deus. Eles tinham lá, não sei se era na época toda semana ou a cada 14 dias eles faziam encontro, mas assim, era meio uma máquina de fazer encontros. Vinha do Paraná inteiro, Santa Catarina, vinha fazer encontros lá, encontro. E aí chegou o dia que nós dissemos, glória a Deus por Pato Branco, mas nós vamos fazer o nosso. Nós? Quem vai falar? Você? Eu? Mas como Deus vai me usar? Sim, claro. E aí nós nos desafiamos, fizemos o primeiro encontro aqui em Vitimarsum, na Leão de Judá. E fomos. Glória a Deus, hoje temos muitos que podem trabalhar e servir. E você que foi no encontro no último final de semana, se prepare para servir no próximo. Se prepare para trazer mais 2, 3, incentive os pastores da casa a já organizar o próximo, já colocar uma data, colocar uma pressãozinha aqui, colocar uma data
Vamos trabalhar para levar mais 50 pessoas. Temos muitos sofrendo ao nosso redor. Vamos orar, vamos jejuar. É a nossa maneira de servir e estabelecer o tesouro que está em nossas vidas e consolidar tesouros nos céus. Há uma bênção tremenda na sua vida. Essa bênção se chama Reino de Deus. E quem trouxe esse reino na sua vida é o Espírito Santo. Ele hoje é o governador sobre a face da terra, que governa o seu e meu coração. Mas, queridos, nós não podemos viver como se vivíamos no império das trevas, aonde eu digo, não, eu sou livre agora. Sim, eu sou livre. Não para fazer a minha vontade. Não para cumprir com os meus desejos. É ser como Jesus. Ele diz, eis-me aqui, Senhor, eu vim para fazer a sua vontade. Amém? Deus nos tem chamado para isso, e isso é o reino de Deus em primeiro lugar, em primeiro ponto de você, quando tem uma decisão para tomar como família, como casal, em primeiro lugar, e aí, Senhor, como é que é agora? Que direção que o Senhor nos dá? Em primeiro lugar, orar, e não em primeiro lugar ficar ansioso, e depois tem que ficar desansioso, né? Tem que ficar descarregando, ir para o encontro para descarregar a ansiedade para que eu consiga ouvir a Deus. Mas quando a gente tem um costume de buscar, e a palavra aqui buscar é não ser passivo, é estar ativamente em cada uma das suas decisões, olhando e procurando o entendimento, Senhor, do que é a sua vontade. O que é a sua justiça? Como o Senhor pensa, como o Senhor quer agir sobre a face da terra? Amém, queridos? Amém. Quando nós olhamos para Efésios 4, o Senhor Jesus, ele diz assim que ele foi elevado aos céus e ele levou o cativeiro, quer dizer, aquilo que nos mantinha cativos, a prisão, né? Ele levou a aprisionada à prisão. Ele levou aquilo que nos limitava, que nos impedia de avançar. Ele levou embora e deixou você livre para você cumprir a vontade de Deus. Ele lhe estabeleceu livre para você discernir a vontade de Deus na sua vida. Ele lhe estabeleceu livre e diz o texto que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Nós fomos abençoados com dons. E ele diz daí, ele mesmo, o Senhor Jesus, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Você tem ali os 5 ministérios, como eles são chamados. É bonitinho falar ministério, né? Mas a palavra ministério significa serviço, tá? São 5 serviços. Qual o serviço que você escolhe? Não, mas eu pensei que ia pegar o ministério. Não, é serviço mesmo, é trabalho. Então, os 5 serviços, eles foram estabelecidos por parte de Deus para fazer a igreja funcional, para que ela funcione. E você precisa daquele que, do ministério apostólico, é aquele que ele fundamenta o trabalho, ele estrutura o trabalho e ele supervisiona o trabalho que é dado para a igreja. É quase que um supervisor geral de todo o trabalho. Aí você tem os 4 específicos, ministério profético, que ajuda a discernir o que Deus está falando e entender no projeto todo o tempo e o modo, entender o falar de Deus em cada uma das situações e trazer a palavra de Deus que edifique, que consolide, que console a vida das pessoas. Aí você tem o ministério pastoral, que ele vem, e quando vem o ministério profético, às vezes, e o apostólico às vezes é meio um trator, assim, ele vem, vamos fazer assim. Aí o outro diz, mas nem olhou para mim, nem me abraçou hoje, nem me cumprimentou. Não, ele está focado no trabalho.
Ele está focado no que precisa ser feito. Aí vem o pastor, dá um abraço. Não, não liga não, é o jeitão dele, é o jeitão da madeira. Cada um de nós é diferente. O pastor, ele olha para nós e o que o pastor faz? Ele te pega pelo ombro e ele diz, vamos junto, esse é o teu propósito. Ele alinha a pessoa para o propósito, não só fica acariciando, dizendo, vai dar certo, está tudo bem, não é assim. O ministério pastoral, ele ajuda, diz, não olhe para as suas dificuldades, ele ajuda a fazer o processo de limpeza das influências, dos traumas, dos medos, das vergonhas que as trevas haviam imposto. Ele restaura essa vida para que o propósito de Deus se cumpra na vida dela. E aí o ministério evangelístico é aquele que vai trazer pessoas e aquele que vai levar a igreja a buscar pessoas. E a transmitir o amor de Deus para as pessoas. E o ministério de ensino é aquele que às vezes pega os detalhes. O apóstolo, normalmente, ele olha o todo, ele olha a visão geral, ele não olha na minúcia. E o ministério de ensino, ele vai explicar, não, isso quer dizer, o profeta está querendo dizer isso, o apóstolo está querendo dizer isso, o pastoral está querendo dizer isso. Ele vai explicando as minúcias e ajudando a interpretar a palavra de Deus dentro do projeto que Deus deu à igreja. E nós, como pastores do Ideu e da Kelly, e os colegas pastores, nós entendemos que o Saulo e a Kelly, Ideu e Kelly, eu não sei nem, às vezes te chamo Saulo, às vezes Ideu, né? Nem sei se é Ideu, Saulo, é Saulo e Ideu, né? Os dois funcionam como ministério apostólico. Só vê São Luís do Purunã, né? E vê agora, né, Campo Largo acontecendo. E a pastora de vocês diz, nós teremos a maior igreja nos Campos Gerais. Amém, igreja? E o irmão aqui disse, não, já vamos construir grandão aqui. Vamos fazer um espaço para 1.600 pessoas. Uau! Já até estão instalando um aeroporto para o pessoal de longe vir também. E nós entendemos, então, de ungí-los e reconhecer isso, na verdade, reconhecer e que como igreja a gente entra num acordo, puxa, Deus colocou essa função, esse serviço na vida do Saulo e Kelly, para eles abençoarem não só aqui, mas além dessas terras. E encher os Campos Gerais de igrejas cheias do Espírito Santo. Amém? Amém. E vocês concordam, igreja, em ungí-los? Amém? Então, como igreja, mas eles já não foram ungidos, nós aprendemos assim, praticamos assim, que numa primeira instância você é abençoado para ser um apacentador, um líder de grupo familiar. E ali você vai cuidando do pouco, aquelas pessoas, né, do 1, do 2, do 3, do 4, 5, 10, 12, e você vai crescendo. E à medida que você vai crescendo, a igreja vai percebendo, puxa, há algo especial, nós precisamos ungir ele no ministério, para o ministério. E aí nós ungimos para o ministério. Comumente é chamado ungir como pastor, então até nós chamamos também a pessoa de pastor, porque é o termo mais comum usado pelas igrejas. Porém, depois que a pessoa começa a trabalhar na igreja, servir aqui e lá, a gente percebe que ela se destaca em um dos 5 ministérios. E aí nós direcionamos, então, agora nós vamos reconhecer o próximo estágio, para um dos 5 ministérios. Então, aqui na igreja em Vitimarsum, nós queremos ungir para o ministério profético, para o ministério de ensino, ministério evangelístico, ministério pastoral, e não sermos tímidos nisso, sermos mais ousados. É isso que Deus está nos orientando, então vamos fazendo, vamos estabelecendo, porque quando nós estabelecemos estruturas, o ambiente, o que acontece? Deus vai enviando mais e mais pessoas, então é isso que nós estamos focando. Deus, quando ele criou o peixe, ele não criou o peixe, aí ficou com ele na mão e disse, ai meu Deus, o que eu faço com o peixe agora? Onde é que eu ponho ele? Não, Deus criou primeiro as águas. E aí, disse as águas, deem os peixes. Então Deus sempre gera os ambientes para que depois ele possa ir preenchendo esses ambientes com o que é necessário. Amém? Então eu queria convidar os pastores
Saulo Ideu e Kellen para vir aqui à frente. Vem aqui, vem aqui, ó. E o Espírito Santo está dizendo que ele está muito feliz com vocês. Ele está muito feliz. Ele se alegra com a disposição de vocês, o coração de vocês de servir, de abençoar pessoas, né? De estar disponível para fazer diferença na vida de pessoas e viver exatamente esse texto de Mateus 6. Em primeiro lugar, o reino, né? A justiça de Deus. As demais coisas são acrescentadas, né? Eu estava falando sobre as bênçãos, não foi feito para correr atrás de bênçãos. É justamente o oposto no reino de Deus. As bênçãos vão correr atrás de você. Elas vão ser acrescentadas na sua vida. Você não precisa se preocupar com isso, você precisa se preocupar com as coisas do reino. E as demais coisas são acrescentadas. Amém, queridos? Então, eu vou pedir então para os pastores que estão presentes, pastores e pastoras que estão presentes a virem aqui à frente, a igreja se colocar de pé, e aí nós vamos orar ungindo-os. Por gentileza, pastores, venham aqui em cima, peço para vocês se ajoelharem. Peço que você estenda as suas mãos em acordo. Pai Celeste, muito obrigado por esse momento tão significativo para a igreja aqui de Vitimarsum, para a igreja no reino de Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor tem sustentado e o Senhor tem manifesto a sua alegria nesse lugar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa tocada, por cada pessoa sendo salva nessa casa, por cada pessoa sendo cheia do Espírito Santo, por cada pessoa estabelecida no chamado para abençoar outras pessoas. Obrigado, Pai, que o Teu reino, a Tua igreja tem avançado nessas terras e o Senhor tem manifestado o Seu poder. Muito obrigado, Pai. Recebe o reconhecimento, recebe o louvor, recebe a gratidão sobre a vida dos Teus filhos e sobre o chamado que o Senhor tem colocado na vida do Saulo e da Kelly. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Seu sustento. Obrigado, Senhor, pelo mover do Senhor na vida dos Teus filhos. Muito obrigado, Pai. Pai, nós ungimos e reconhecemos a unção apostólica sobre a vida do Saulo e Deus, Senhor. Nós declaramos a unção apostólica, Senhor, sobre a vida da Kelly, Senhor, em nome de Jesus. Sobre eles venha o Teu poder nessa hora, manifestando o sobrenatural, trazendo a existência o que está no reino dos céus, separado e preparado para ser executado por intermédio da vida do Saulo e da Kelly. Em nome de Jesus, sim, Espírito Santo de Deus, toma-os, Senhor, debaixo do Teu poder, toma-os debaixo do Seu favor, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, reveste-os com uma nova armadura em Deus, reveste-os, ó Deus, com um novo entendimento, uma nova sabedoria. Abre-lhes, Senhor, a visão, abre os ouvidos espirituais em suas vidas, abre a visão, abre o discernimento, Senhor, nas suas vidas, ó Deus, abre esse discernimento cada dia mais na vida deles, a palavra do Senhor na boca deles, manifeste o reino de Deus, traga a luz, o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus, nós declaramos que onde eles colocam a planta dos seus pés, a manifestação do reino estará presente com sinais, prodígios, maravilhas. Senhor Deus, eles sejam guardados em unidade no Senhor, com a igreja, Senhor, com todos ao seu redor, eles sejam guardados debaixo de graça, debaixo de autoridade, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pai, nós oramos por ousadia, Senhor. Sim, Pai, ousadia. Saulo, seja mais ousado. Seja mais ousado. Kelly, seja mais ousada no Senhor. O Senhor está com vocês. Não desistam, vão em frente. Já deu certo. Sejam ousados.
sejam ousados no Senhor, em crer nas promessas do Senhor. Vocês vão sim saquear o inferno, continuar saqueando o inferno, continuar pregando o reino, povoando o céu, Senhor, pela ousadia, Senhor. Aleluia, Senhor. Sim, Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do Saulo, pela vida da Kelly, Pai. Muito obrigado por essa mulher tão valorosa, Pai. Obrigado, Senhor, que um dia, Senhor, ela junto ao Saulo disse sim. Obrigado, Senhor, que ela disse, eis-me aqui. O Senhor é aquele que a tem levantado como uma mulher virtuosa, como uma mulher sábia, Senhor, uma mulher, Senhor, idônea, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, que o Senhor é com eles, Pai. E o Senhor está dizendo que nenhum bem lhes faltará. E que vocês não precisam temer, mas que vocês vão na força do Senhor, porque a obra é do Senhor, e Ele é aquele que está indo à frente de vocês. Não temam, vocês são sim meus filhos amados, e vocês vão na força e na coragem e na ousadia do Senhor, porque Ele é aquele que vai abrir caminhos, Ele é aquele que vai abrir caminhos. Obrigado, Senhor, por levá-los para essa nação e para outras nações, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida dos teus filhos, Pai. Obrigada, Senhor, porque eles não são mais os mesmos, Pai. Obrigada, Pai, pelo novo tempo que o Senhor traz, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Obrigada, Senhor, porque esse dia já estava marcado por Ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque esse é o tempo do Senhor na vida deles. Esse é o tempo, Pai, do Senhor enviá-los às nações, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor já tem tudo esquematizado. O Senhor já tem, Pai, o caminho deles traçado. O Senhor já tem, Pai, os pontos de parada. O Senhor já tem, Pai, os lugares aonde o Senhor vai plantar eles, Pai. E o Senhor vai enviar eles, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor já tem, Pai. O Senhor já tem os depósitos. O Senhor já tem a provisão, Pai. Obrigada, Deus, porque em cada lugar que eles colocarem os seus pés, será decretado o território Teu, Pai. Oh, Deus, o reino de Deus é chegado, em nome de Jesus, aonde os teus filhos colocarem os pés, aonde eles entrarem, na cidade que eles entrarem, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado, em nome de Jesus, porque eles já estão revestidos. Eles já estão revestidos de poder. Eles já estão revestidos, Pai. Porque o Senhor vai à frente. O Senhor está com eles. O Senhor é que mostra o lugar. O Senhor é que coloca a unção sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Sim, Pai Celestial. Obrigado por esse novo ciclo que se inicia a partir deste momento, Senhor. Essa unção derramada, Pai querido, através dos seus anjos ministradores que estão aqui derramando sobre os teus filhos, Pai. Nós profetizamos e declaramos um agir sobrenatural do Senhor. Um tempo onde as suas promessas, Senhor, irão se cumprir, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o seu desejo, e nós declaramos rios de águas vivas fluindo, Senhor, através deste lugar. Pai, enquanto o Rideu estava orando ali, o Senhor me mostrou uma árvore, e essa árvore, Senhor, saía muitas raízes, Pai, para todos os cantos dessa redondeza, e assim nós declaramos, Pai, que como essa árvore frutífera, Senhor, assim é a Shalom de Vitimarsum. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, que o Senhor tem planos maiores, Pai, os teus sonhos são maiores. Obrigado, Senhor, que a capacitação vem do Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo agora sobre a vida do Rideu e da Kelly, sobre a liderança, Senhor, dessa igreja, sobre cada grupo familiar. Nós declaramos um romper, Senhor, em cada ministério, um ajuste, Senhor, um alinhamento do chamado, Senhor. Senhor, vem abrindo a visão, vem abrindo o entendimento, Pai. Leva os teus filhos à profundidade do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. A igreja diz, amém, amém. Isso, para dar uma salva de palmas.
Posso pedir para os músicos virem aqui à frente? Vamos dançar um pouquinho, vamos celebrar o agir de Deus na casa. Glória a Deus.